Olá, galera do quinto ano, nós somos professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elcione Barbalho. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Regiane. A nossa aula de hoje é de matemática e o nosso conteúdo é sobre fração. Vamos lá? O que é fração? Fração é uma parte do inteiro. Nessa pizza, esse pedaço representa uma fração. Um pedaço da pizza. Uma fatia de pão é uma fração. Uma colher de arroz é uma fração. Ou seja, a fração está presente no nosso dia a dia. Aqui nessa pizza, esse pedaço representa 1/8 da pizza. Ou seja, vamos comer um pedaço de 8. Nomenclatura das frações. A nomenclatura é o nome que damos às partes que representam a fração. Observem a figura e a fração. O número que está embaixo representa a parte inteira da fração e é chamada de denominador. O número que aparece em cima representa a parte que foi retirada e é chamada de numerador. Nesse exemplo de fração, lê-se 1/9, ou seja, uma parte de 9. Leitura do número fracionário. A fração também é chamada de número fracionário. Primeiro lemos o numerador, que é o número de cima, depois lemos o número de baixo, que é o denominador. Aqui nós temos uma fração, 1/7. Os numeradores, que é os números de cima, lemos normalmente 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Já os denominadores, nós lemos de uma forma especial. Inteiro, meio, terço, quinto, sexto. A partir do 11, nós acrescentamos a palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, assim por diante. Continuando com leitura de fração. A leitura de fração irá depender do seu denominador. Essas representações de frações lemos da seguinte forma. Primeiro lemos o numerador e depois lemos o denominador. Quando temos frações em que o denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Veja os exemplos. 2/3 e 1/6. Para os outros números acima de 10, acrescentamos a palavra avos, ou seja, lemos normalmente e acrescentamos a palavra avos. Veja o exemplo. 4/12 avos. Continuando com leitura fracionária. Frações especiais são chamadas de frações decimais porque temos o 10 como base. 1/10. 10 vezes 10 é igual a 100. Lemos 1/100. 100 vezes 10 é igual a 1000. Lemos 1/1000. Aqui temos o exemplo de representação de fração com desenhos. Observem a fração e a figura. Essa fração foi representada pelo quadrado. Na fração, a parte que está embaixo representa a quantidade de partes que o inteiro foi dividido, nesse caso, 8 partes. O número que está em cima representa a parte que foi utilizada, nesse caso, o número 4. Então, essa fração lê-se da seguinte forma, 4/8, ou seja, 4 partes que foram retiradas de 8. Representação em desenho. Nós temos a primeira figura que representa 1 inteiro, 1/2, 2/3, 3/4. Aqui nós temos uma figura que foi dividida em 4 partes iguais e foi colorida 3. 4/6, 1/3, 1/5, 1/6, 3/5, 2/4.
Continuando com a representação de frações em desenhos, temos os seguintes exemplos. Na figura 1, temos uma figura com 6 partes, foram pintadas 4, então lemos da seguinte forma, 4/6. Na segunda figura, temos uma figura com 12 partes, foram coloridas 5, então lemos 5/12. Na terceira figura, temos uma figura com 24 partes, foram coloridas 18, então lemos 18/24. Na quarta figura, temos uma figura com 48 partes, foram coloridas 22 partes, então lemos 22/48. Adição de fração com o mesmo denominador. Observem as figuras e as frações. Na primeira imagem, nós temos uma figura que foi dividida em 18 partes e foi colorida 2 partes, 2/18. Mais, na segunda imagem, nós temos foi dividida em 18 partes iguais e foi colorida 9 partes. Lemos 9/18. Então, nesse caso, nós somamos os numeradores e conservamos os denominadores. 2 mais 9 é igual a 11. Então, lemos a fração 11/18. Aqui temos a subtração de fração. Observem as figuras. Temos duas figuras com a mesma quantidade. Nesse exemplo, temos 6 partes em cada figura, que indica o denominador. E a parte colorida indica os numeradores. Então, é só subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, lemos da seguinte forma, 3/6 menos 1/6 é igual a 2/6, ou seja, sobraram 2 partes de 6. Finalizamos a aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida, procure seu professor. Deixamos aqui uma mensagem de incentivo para você nesse momento difícil que estamos passando. Continue os estudos em casa. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Beijos, até a próxima aula.